Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o nosso tema vai ser sobre o Caminho de Santiago e o Ano Santo Jacobeu. O Papa Francisco, devido à pandemia, prolongou através da Penitenciária Apostólica o Ano Santo Jacobeu de 2021 para incluir todo o ano 2022. Este ano já tivemos à conversa com uma peregrina de Santiago de Compostela, Karina Frazão, da Associação Espaços Jacobeus, aqui da delegação de Fátima, e hoje vamos tentar perceber a dimensão de peregrino e também a espiritualidade. Vamos estar à conversa com um peregrino de Santiago, que é missionário e padre, Padre José Antunes, da Congregação dos Missionários do Verbo Divino, que eu quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O Padre José Antunes já esteve em missão no Ghana, já foi 8 vezes a pé a Santiago de Compostela, partindo de diversos locais, como Guimarães, Ponte Lima, Lyon, Sarriá. Mas vamos deixar todas as informações para conversarmos ali na nossa sala de pequeno almoço com o Sr. Padre José Antunes. Vamos então começar a nossa manhã com um momento de oração que eu quero convidar o Padre José a orientar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus omnipotente, que concedeis a vossa misericórdia aos que vos amam, e em nenhum lugar estáis longe dos que vos procuram, assisti os peregrinos do caminho de Santiago. Dirigi os seus passos segundo a vossa vontade, para que, defendidos de dia com a vossa presença protetora e iluminados de noite com a luz da vossa graça, vos tenham como companheiro da sua viagem e cheguem felizmente junto ao túmulo do apóstolo Santiago. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Juntos. O Senhor dirija o nosso caminho e o faça prosperar em frutos de salvação. Amém. O Senhor nos assista e se digne ser o nosso companheiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar o Sr. Padre José então a dirigir-se para a nossa mesa do pequeno almoço e, como pode ver, está sempre aqui bem preparada pela nossa diretora do programa, a Telminha, que sempre faz com muito carinho, e eu quero já aqui... vai tomar um chá? Pode ser. Pode ser? Então, se quiser aqui... Força... Padre José, antes de começarmos então a falar sobre os caminhos de Santiago, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o Padre José Antunes? Eu sou missionário do Verbo Divino já há bastante tempo e, como missionário do Verbo Divino, fiz toda uma série de trabalhos ao longo da minha vida como missionário. Trabalhei no Ghana, logo a seguir à ordenação sacerdotal, estive lá 3 anos. Depois trabalhei em Portugal muitos anos, sobretudo em Guimarães, na pastoral universitária. Mais tarde também trabalhei com os leigos missionários do Verbo Divino, aqui em Portugal. E desde há 9 anos faço parte da equipa que coordena o trabalho da congregação em todo o mundo. E por isso estou em Roma. Como é que nasceu a sua vocação? Sabe, a vocação não é assim uma coisa que nasce de um dia para o outro. Sim, com certeza. É uma coisa vai nascendo. Sim. E se olhar assim para trás, a vocação vai crescendo dentro de nós a partir da família. Sim. A partir da paróquia onde nós nascemos e crescemos, e depois também na nossa vida, como crianças, como jovens, no contacto com outras pessoas. Não há assim propriamente um dia em que a gente... hoje eu tenho... Sim. Não, é uma coisa que vai nascendo... Vai maturando dentro de nós, a partir da família, da paróquia, etc. Como é que decidiu que o seu lugar era o Verbo Divino? Sabe, isso também
eu fui para o Verbo Divino porque tinha lá, andavam outros lá a estudar mais Sim. velhos do que eu e que eram da minha família, e fui para lá. E pronto, e é assim que Deus também escolhe, nos indica os diferentes Sim, caminhos. sim, sim. Em 1984 fica marcado na sua vida com a sua ordenação sacerdotal. Fale-nos desse ponto de viragem na sua vida. Claro, a ordenação sacerdotal é uma etapa importantíssima na vida de um sacerdote. Eu recordo muito bem esse dia. Foi aqui em Fátima, aliás, a ordenação, aqui na Capela do Verbo Divino. Mas a mesma coisa que disse há pouco, é uma data importantíssima, mas não nos muda. Aquilo que era antes continua a ser no dia seguinte. Claro, não é? com certeza. Mas é uma data marcante e simbólica, Sim. porque é uma mudança, ou melhor, simboliza uma mudança muito importante na vida. Sim. Yeah. Fale-nos um bocadinho do Verbo Divino, o fundador, o carisma, a missão, para que as pessoas lá em casa possam conhecer um bocadinho mais da vossa comunidade. É uma congregação que foi fundada na Holanda, em 1875, por Santo Arnaldo Jansen. E a ideia dele, naquele tempo, na Holanda e na Alemanha, porque ele era alemão, Sim. não havia na Alemanha nenhuma casa para formar missionários para aquilo que então se chamava a conversão dos pagãos. Portanto, ele tinha aquela ideia de é preciso na Alemanha e na Holanda também fundar uma casa para isso. E ele fundou. E depois muita outra gente se juntou a ele, e a ideia dele era converter a China. Sim. Com esta ideia do século XIX, e enviou os primeiros missionários para a China. Desde então, a congregação cresceu imenso. Atualmente, somos cerca de 6.000, e 2/3 são naturais da Ásia. Os europeus já são poucos. Menos. A grande maioria dos missionários do Verbo Divino são naturais da Ásia, da Indonésia, do Vietnã, das Filipinas, da Índia. E o trabalho continua a ser o mesmo. O anúncio do Evangelho, sobretudo naqueles sítios onde ainda Jesus Cristo não é conhecido. E assim como no século XIX e no passado saíam da Europa muitos missionários para a África, para a América Latina, para a Ásia, hoje é de lá que vêm para cá. Sim. Falando da minha congregação do Verbo Divino, mesmo aqui em Portugal, nós temos missionários do Verbo Divino da Índia a trabalhar no Alentejo, Sim. ou em Guimarães, missionários das Filipinas, em Lisboa, missionários da África também. Portanto, hoje a missão também é de lá para cá, porque de cá para lá já não é como era. Sim, sim. Isto para dizer que a missão da nossa congregação continua igual, com linguagem diferente, que é o anúncio do Evangelho, sobretudo onde Jesus Cristo não é conhecido ou a Igreja não está bem, está praticamente no início. Daí, por exemplo, que nós, até recentemente, entramos no Bangladesh, na Birmânia, na Myanmar, chama-se agora assim, no Sudão do Sul, na Albânia, portanto, estamos na Rússia. Portanto, a ideia é a mesma, o que é com métodos diferentes. Sim, porque vai-se atualizando também o carisma. E como disse, Deus tem-nos privilegiado imenso, porque somos muitos da Ásia e da África. Deus tem-nos realmente privilegiado com muitas vocações. Na Europa e na América, não. Sim, claro. Mas na África e na Ásia, sim. E é uma riqueza, é uma riqueza muito grande. Que seja uma riqueza. Entre 1986 e 1989 foi missionário no Ghana. Fale-nos desta sua experiência no Ghana. Olhe, portanto, foram 3 anos, eu era jovem missionário. Eu fui trabalhar para uma missão, uma paróquia muito longe da capital, chamada Quintampo. Não havia as facilidades que há hoje. E foi um tempo extraordinário para mim, pelo que aprendi. Um povo muito acolhedor, uma igreja nascente, muito viva, onde o território era imenso.
O território era imenso, éramos 3 padres do Verbo Divino, para um território que de norte a sul tinha 150 quilómetros, portanto, muitas capelas, muitas coisas. Atualmente, nesse território, há 3 paróquias, portanto, só para ver como aquilo aumenta. Mas o acolhimento do povo, depois a beleza da liturgia, o envolvimento dos leigos. Nós não podíamos ir todos os domingos celebrar a Eucaristia às pequenas capelas, mas os catequistas que lá estavam dirigem a comunidade e a celebração da palavra. Eu aprendi imenso lá. Aprendi imenso. Sente saudades? Sinto. Trabalhou também 11 anos com jovens universitários em Guimarães. Quais os desafios em evangelizar os jovens? A tarefa não era evangelizar os jovens, de certa forma. A tarefa que nos foi confiada em Guimarães, na altura, na Universidade do Minho, não havia na cidade de Guimarães uma estrutura para acolher as inquietações da juventude universitária da cidade. E então a igreja local pediu-nos a nós, aos missionários do Verbo Divino, para começarmos esse trabalho e começámos. Iniciámos a celebração da Eucaristia numa igreja da cidade, programas para quem quisesse aprofundar a fé, crescer na fé, fazer algum voluntariado. Portanto, sobretudo criar espaços e tempos onde os jovens universitários pudessem também fazer uma caminhada na fé e neste diálogo de fé-cultura. Eu digo-lhe, é muito mais fácil trabalhar na savana africana do que na Universidade do Minho. Imagino. Imagino. Muito mais fácil. Como é que nasce essa sua ligação a Santiago de Compostela? Nasceu por causa da pastoral universitária. Sim. Como Guimarães é muito perto de Santiago. Atualmente, com a autoestrada, são 2 horas de carro. É rapidinho. É rápido. E então, também na pastoral universitária, se fazia e se sentia que as peregrinações, por exemplo, a Fátima, ou assim, é um momento importante de evangelização. Sim. As peregrinações são espaços e tempos ótimos para a evangelização. E como estávamos ali perto de Santiago, em 93 foi Ano Santo, então, por que não ir a Santiago? E então fomos a Santiago, saindo de Guimarães. E depois, a partir daí, a gente apanhou-lhe o gosto e começámos a ir. Sim. Mas, como lhe digo, o caminho de Santiago era então também assim uma experiência física, claro. Sim, claro. Exige Fisicamente exige bastante. Mas também uma experiência de transformação interior. Acho que é a coisa mais importante do caminho de Santiago. E qual a reação dos jovens ao fazerem o caminho e ao chegarem a Santiago? Sabe, chegar a Santiago depende muito de cada um. Às vezes eu falo por mim, é uma sensação de muita alegria, claro, porque se chega ao fim, mas também é um certo desencanto, porque acabou. Sim. Mas é uma alegria extraordinária chegar a Santiago, à Praça do Obradoiro, sentarmos no chão, olhar o céu, sim, entrar na Basílica, abraçar o santo, etc. Participar na Eucaristia. É poder dizer assim, eu consegui, porque a gente pode sair de Guimarães ou de Ponte Lima, vou caminhar 10 dias de Guimarães, vou caminhar 7 dias, não vou conseguir. Mas depois chegar a Santiago e dizer, eu fui capaz. Portanto, se eu fui capaz de fazer estes quilómetros todos, eu posso fazer muitas outras coisas na vida. Sim, na minha vida de estudante, na minha vida de padre, na minha vida, sei lá o quê. Se eu conseguir chegar aqui, eu sou capaz. Eu penso que essa é a primeira lição que se aprende. Podemos dizer que é um caminho de superação também. Também. À medida que o peregrino vai fazendo o caminho, vai sendo também uma transformação interior? Eu penso que depende de cada um. Eu falo por mim. Sim. E também falo por muitos, claro, em que eu vi. Vou falar de mim, que sim, é a melhor força. Maneira. Na primeira vez que fui a Santiago, ocorreu-me uma coisa que me ajudou imenso. Quando a gente vai a caminho de Santiago pela primeira vez, a gente pensa que somos fortes, sim, que somos os melhores a caminhar.
E houve uma altura nessa primeira caminhada, era Ano Santo, como disse, e quando é Ano Santo, as autoridades na Galiza também têm serviços de apoio ao peregrino. Okay? Só para contextualizar. Claro, claro. E numa das etapas, entre Pontevedra e Caldas de Reis, eu, talvez por ter caminhado muito depressa, eu comecei a ter um problema no pé. Um problema no pé. E comecei a coxear. E lá mais à frente estava um carro da Proteção Civil Galega e eles ofereceram-se para me levarem de carro até Caldas de Reis. Faltavam 4 km. E eu disse, não quero. Estúpido como era. E então fui os outros 4 km até Caldas de Reis coxeando. No outro dia, não consegui ir ao hospital. Ora, o que é que eu aprendi? Eu aprendi que no caminho de Santiago é importante também deixar-se ajudar. Deixar-se ajudar. Nunca mais, nas outras vezes, quis andar depressa. Cada um tem o seu ritmo. Uns vão depressa, outros devagar. Tudo bem. O importante é chegar, ou mais cedo ou mais tarde, e deixar-se ajudar. E pedir ajuda. Isso eu aprendi no caminho de Santiago. Sim, isso é importante e é para a vida. E é para a vida. Agora, o que os outros... Eu também tenho muitas experiências de outros que foram. Sim. E experiências extraordinárias, mas cada um é que as poderá transmitir. Quais os caminhos que fez e porque é que esta viagem é tão especial? Dada a proximidade de Guimarães, o caminho português é que percorri com grupos sempre, a maior parte das vezes. Sim. É logo ali a saída de casa, não é? Mas 2 vezes resolvemos também fazer a experiência do caminho francês, que é mais conhecido, que é mais percorrido, mas dada a limitação de tempo, também nunca nos foi possível começar na fronteira franco-espanhola. Sim. Uma vez começámos em León, outra vez em Sarriá. Dependia muito do tempo que nós temos, não é? Quais os maiores medos que sentiu na primeira vez que fez o caminho? Como é que foi o momento de chegar? Como disse, sobretudo, a primeira vez é sobretudo, serei capaz de chegar ao fim? Sim. Serei capaz? Mas depois, eu dizia sempre, depois, se nós vencermos, o segundo dia é o mais difícil, fisicamente falando. Sim. Porque no primeiro dia estamos cheios de entusiasmo, não é? Não há problemas nenhum. O segundo dia já temos umas dorzinhas. Se eu consigo, ou se o peregrino consegue vencer o segundo dia, pode andar 3 meses a caminhar sem qualquer problema. O segundo dia é o crítico. Sim. Portanto, serei capaz de vencer o segundo dia? É sempre a minha dúvida. Quais os momentos que mais o marcaram nestes 8 vezes que fez os caminhos de Santiago? Sei lá, tanta coisa. Por exemplo, chegar a um albergue de peregrinos e ainda haver uma cama livre para nós. Sim. Porque sabe que nos albergues dos peregrinos não se pode marcar dormida com antecedência. Portanto, o facto de se chegar a um albergue e ter uma cama ainda à nossa espera era uma alegria enorme. Ou depois também, uma vez, eu até conto no livro isso, uma das experiências mais lindas, mais belas do Caminho de Santiago foi em León, com umas irmãs que tomam conta de um albergue. E à noite havia nesse albergue muitos peregrinos a dormir e à noite elas convidam para uma oração com elas. E naquele dia, naquela altura em que nós fomos, estavam para aí umas 20, 30 pessoas, peregrinos, na Capela das Irmãs. E esse momento foi extraordinário, a maneira simples, acho que eram beneditinas, como elas nos acolheram e depois como dirigiram a oração, as palavras que nos disseram. Elas estavam a fazer mais ali para a evangelização do que muitos de nós, os padres, a falar no altar. Mas pronto. E depois, no dia seguinte, ofereceram-nos um pequeno almoço a todos. Portanto, destes gestos de partilha, de acolhimento, que são extraordinários. E ao longo do caminho, com o passar dos dias, nós vamos conhecendo outros peregrinos, há sempre esta partilha de experiências e de comida também, ou
partilha ao fim do dia, nos albergues, partilha do que é que aconteceu, as dificuldades, etc. Alguns que já fazem um caminho há mais tempo, contam a sua experiência e relativizam um pouco as dificuldades. E depois a alegria da chegada. A alegria da chegada. E chegar ali e dizer-se fui capaz. E abraçar o santo. E dizer assim, valeu a pena. E valeu a pena. Todo o sacrifício todas as aventuras e desafios que aconteceram ao longo do caminho. Valeu a pena, sim. Pelo que eu estou a ouvir o Sr. Padre falar, o caminho de Santiago também é viver esse abandono em Deus. Porque não sabemos se vamos encontrar uma cama livre no albergue e aí acaba que essa cama está livre. É viver esse abandono e deixar-se também cuidar pelo próprio Deus que nos acompanha no caminho, não é? Um dia encontrei um sacerdote no caminho português, mas na Galiza, que nos disse assim, hoje em dia é mais difícil para os peregrinos do Caminho de Santiago confiarem em Deus do que no passado. Porque têm telemóvel e têm um problema, telefonam logo para alguém. No passado não era assim. Não era assim, era mais difícil. Ir sozinho, em grupo, pelo monte ou à beira-rio e acontecia qualquer coisa, estamos à mercê da solidariedade de alguém que passe. Sim. Hoje em dia... Hoje é mais fácil. Já é muito mais fácil, mas no passado, daí que no passado, na Idade Média, assim, mesmo hoje, quando se passa o Caminho de Santiago, há imensas estruturas, igrejas, conventos, hospitais. Porquê? Eles foram construídos para acolher os peregrinos, para cuidar dos pés feridos, para tratar dos doentes. Porque não é como hoje, que é facílimo. Claro. Se eu tenho um problema no Caminho de Santiago, telefono a familiares ou amigos, vem-me buscar. Ou um táxi. Não era assim. Sim, sim. E então, ao longo do caminho, surgiram estas estruturas todas para esta ação caritativa, de cuidado do peregrino, que era importantíssima na Idade Média. Fala-nos da dimensão espiritual do caminho. Olha... Primeiro, claro, o Caminho de Santiago é feito por gente crente e não crente. Sim, sim. Há muita gente não crente, não cristã, que faz o Caminho de Santiago e tem todo o direito e a razão de o fazer, porque é uma experiência também de crescimento pessoal. Única. Na perspectiva minha e da perspectiva de um cristão, há aqui uma coisa fundamental. É o Caminho de Santiago. Portanto, não esquecer o apóstolo. Sim. Não esquecer o apóstolo. Há que conhecê-lo um bocadinho. Há que conhecê-lo. Quem ele foi. Sim. Ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Estevão foi o primeiro. Sim. Mas Tiago foi o primeiro. Portanto, há que não esquecer quem foi ele. Há que conhecer um pouco da vida dele. Isso é fundamental. E, portanto, quem vai numa perspectiva cristã. Mas depois, falando numa forma mais geral, numa perspectiva espiritual, o Caminho de Santiago, não só para conhecer o apóstolo e a fé do apóstolo, que é a nossa, não é? Também pode ser uma oportunidade ótima para, ao longo de todo aquele tempo, há imenso tempo para pensar, para refletir, para ir conhecendo melhor a nossa alma, o nosso coração e também conhecer um pouco melhor como é que eu me relaciono com Deus, etc. E depois também há esta perspectiva que para mim é fundamental, tomar decisões. Por exemplo, muito útil na vida. Quem faz o Caminho de Santiago leva uma mochila. Sim. Ok? Sabe quanto é que deve levar dentro da mochila? Eu acho que muito pouco, para não ser tão pesado. 10% do peso corporal. Olha. Só. Isso não sabíamos. Se leva mais de 10%, já vai ser difícil. O que é que isso significa? Que é preciso fazer um discernimento. Eu em 2009, quando fui, comigo ia uma pessoa que ia pela primeira vez. E a mochila que ela levava parecia que levava o mundo inteiro às costas. Ela teve de ir largando coisas pelo caminho. Porque a primeira vez que se vai, a gente pensa que vai precisar de tudo.
Ora, o ideal é levar apenas O essencial. 10% do peso do nosso corpo. Peso do corpo. Isso significa que eu tenho de fazer escolhas. Isto é muito útil para a vida também. Na vida temos de fazer escolhas. Há coisas que temos de deixar. Sim. Há coisas que não são essenciais. E há coisas que são importantíssimas. Então, o que é importante para mim? O que é essencial para mim? Eu posso aprender no caminho de Santiago isso. O que é importante para mim para meter na minha mochila? Para estes 8 quilos, ou 9, ou 10, depende de quanto pesa, ou 5, depende. O que é importante para mim? Sim. E a mesma coisa na minha vida, como padre, ou como cristão. O que é importante para mim? O que é que eu necessito de trazer na minha mochila, que é a minha vida? Então, para mim foi um excelente exercício de discernimento. E ainda é. E chegamos ao fim já da nossa segunda parte. Isto passa muito rápido, como pode ver. Vamos para um brevíssimo intervalo. Nós vamos continuar aqui a tomar o pequeno almoço e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, em que hoje estamos aqui a falar sobre os caminhos de Santiago, em que veio falar-nos aqui o Sr. Padre José Antunes, e estávamos aqui a falar dos caminhos e o Sr. Padre falou da importância de nós conhecermos quem foi o apóstolo Santiago. E eu faço-lhe a pergunta, quem foi então o apóstolo Santiago? Portanto, da Sagrada Escritura, Santiago, um dos 12 apóstolos, irmão de João, eram pescadores. Há o chamamento de Tiago e João, logo a seguir ao chamamento de Pedro e André. Então, estes dois, os filhos de Zebedeu, também deixaram o pai e os barcos e seguiram a Jesus. Depois eles pertencem ao círculo mais próximo de Jesus. Em várias ocasiões, lemos nos Evangelhos que, por exemplo, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Às vezes André também vai nesse grupo restrito. Há alguns milagres em que estes 3 apóstolos vão com Jesus. Também na Transfiguração. Portanto, há aqui uma proximidade com Jesus, não é? Sim. E depois, Tiago, nos Atos dos Apóstolos, ele é preso e martirizado pelo rei Herodes, portanto, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a dar a vida por Jesus. Isto o que sabemos da Sagrada Escritura. Sim. Depois há aqueles outros episódios, por exemplo, que você conhece muito bem, quando a mãe de Tiago e João vem pedir a Jesus para lhes dar um lugar especial no reino, e Jesus lhes pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? E, sim, podemos. Mal sabiam eles o que isso significava. Sim. Portanto, há toda uma série de episódios que revelam um pouco a personalidade destes 2 irmãos, que depois utilizaram tudo isso também para o serviço da evangelização. Sim. Com o seu entusiasmo, com a sua adesão a Jesus. Na tradição, agora já não segundo a Sagrada Escritura, na tradição diz-se que Tiago teria vindo até à Península Ibérica para anunciar a Boa Nova. Sim. Ok. Depois teria regressado a Jerusalém e então foi martirizado. Depois, segundo a tradição também, se diz que 2 dos seus discípulos, dos discípulos de Tiago, trouxeram o seu corpo num barco no Mediterrâneo, entraram no Atlântico e o vieram sepultar na atual Galiza. Sim. Portanto, esta é a tradição. Sim. E depois, mais tarde, o lugar do túmulo foi redescoberto. Depois ali houve invasões para um lado e para o outro. E depois, no século VIII ou IX, foi redescoberto e, a partir daí, Compostela tornou-se um centro de peregrinação. E de devoção. E que, na Idade Média, tornou-se ao longo, a par de Jerusalém e de Roma,
um grande centro de peregrinação. Portanto, Jerusalém, ok, Sim, a paixão, morte, a ressurreição sim, de sim. Jesus. Roma, São Pedro e São Paulo. E Compostela, Santiago. Santiago. Portanto, os três grandes centros, a partir da Idade Média, de peregrinação cristã. Fale-nos do que é o Ano Santo Jacobeu. Ok. Este ano é Ano Santo. Sim. O Ano Santo Jacobeu é sempre quando o dia 25 de julho, que é a festa do Apóstolo, cai a um domingo, que é o caso de 2021. Sim. Mas, por causa da pandemia, o Santo Padre estendeu o Ano Santo até ao final de 2022. Portanto, o Ano Santo não acontece com uma cadência, por exemplo, de 5 em 5 anos, ou de 25 em 25 anos, como o jubileu habitual. Acontece sempre que caia um domingo a festa do Apóstolo. O último foi há 2010, Sim. ou por aí, foi há muito tempo. Já foi há bastante tempo. Portanto, depende muito do calendário. E vem já da Idade Média. Portanto, é um tempo especial, onde há mais peregrinos, onde são concedidos todas estas graças associadas a um jubileu, com a tradição que vem da Bíblia, do judaísmo e que depois foi incorporada no cristianismo, Sim. o perdão dos pecados, etc. A renovação, transformação, conversão. Portanto, no Ano Santo, neste caso o Ano Santo Jacobeu, é sempre um ano especial a nível da celebração da fé. Sim. Em Santiago e dos peregrinos que se dirigem a Santiago para venerar o túmulo do Apóstolo. Fale-nos então do seu livro Os Verbos do Caminho. Ok. O livro tem como finalidade, ou melhor, o que eu quis com o livro foi partilhar um pouco desta experiência mais espiritual do que física do caminho. Sim. Okay? Mas a vivência espiritual não é uma coisa assim etérea no ar. Ela está baseada na realidade e, neste caso, no andar. Sim. O andar é um andar físico, um caminhar físico. Portanto, a partir deste aspecto físico da caminhada, da peregrinação, eu procurei partilhar aquilo que ao longo dos anos e das várias peregrinações fui vivendo, fui meditando, etc. Para quê? Para partilhar, para encorajar outros a fazer o caminho de Santiago. Sim. E por isso ele está baseado em verbos. E porquê? Como é que surgiu a ideia? Aqui já há muitos anos, quando eu fazia o caminho de Santiago, às vezes convidavam-me grupos em paróquias ou assim para falar do caminho de Santiago. Sim. Eu mostrava umas fotografias, uns vídeos, e eu comecei a pensar assim, em vez de estar a falar sobre o percurso, vou falar de atitudes. Por exemplo, sair, caminhar, rezar, chegar, abraçar, são as várias etapas do caminho. E foi a partir daí que eu fui construindo essas apresentações para as paróquias, para grupos, e mais tarde surgiu a ideia do livro. Portanto, os verbos são essas atitudes que são fundamentais. A primeira é sair de casa. Sim. É sair de casa. É o primeiro verbo, é sair. Depois é caminhar. Depois também é preciso partilhar, é preciso curar, é preciso rezar, é preciso descansar, etc. E depois chegar, abraçar. E regressar. E regressar. Portanto, as várias etapas, as várias atitudes do caminho. E como disse, uma partilha de alguma meditação, de algumas ideias que foram nascendo ao longo do caminho, em mim e noutras pessoas que conheço. Como vê, o livro apenas no fim tem uma série de conselhos práticos, que são importantes também, e que podem ser muito úteis também. Mas como hoje em dia há muita informação prática na internet, eu achei por bem que não deveria cansar o leitor com muitos detalhes sobre que caminho tomar,
as etapas do caminho, etc, etc. Conselhos práticos simples sobre preparação, calçado, alimentação, etc, etc. Porquê é que a mochila do peregrino ela é tão importante? A mochila do peregrino porque é fundamental. Sim. É preciso carregar o saco de cama para dormir, alguma roupa, Sim. alguma comida. Sim, sim, sim. Portanto, a mochila é fundamental. Não é possível fazer o caminho de Santiago sem uma mochila. Sem a mochila. Então temos que escolher bem aquilo que levamos na mochila para não nos dificultar o caminho. Para não nos dificultar. Por exemplo, sim. não é preciso levar muita roupa. Sim. Não é preciso levar muita roupa. Porquê? Porque geralmente nos albergues é possível lavar. E depois, durante o dia, a roupa pode secar pendurada na mochila. Sim, ou assim. sim. Temos de ser práticos. Temos de ser práticos, é isso mesmo. Temos de ser práticos. Nos caminhos de Santiago estão marcados por setas amarelas. Qual a origem das setas amarelas? Não sei se aqui está. Não sei. Não. Ok. Mas já apareceu. Olha. Sim, ali está. Portanto, as setas amarelas e ao lado da seta também está aquele sinal dos caminhos a convergirem para lá. Okay. Olha. As setas amarelas. A origem das setas é muito curiosa. A peregrinação ela era muito popular na Idade Média, mas ao longo do século XX ela foi praticamente desaparecendo. Mas quando o Santo Padre João Paulo II foi a Compostela, não me recordo exatamente, nos anos 80, para um encontro de jovens, então isso deu um impulso novo à peregrinação a Santiago. E as pessoas começaram a retomar, a percorrer os caminhos de Santiago. E a história conta-se, e é verdade, que no caminho francês, um pároco ali no Sebreiro, que é na Galiza, à entrada da Galiza, no cimo de uma grande montanha, ele era pároco lá, ele via que apareciam agora um peregrino, ou dois, ou três, e andavam ali perdidos, porque o caminho ou estava escondido no meio dos arbustos, ou na erva, não havia marcação nenhuma, e ele, para que esses peregrinos não se perdessem, começou a pintar umas setas amarelas. Mas amarelas porque havia ali uns trabalhos na estrada e os trabalhadores usavam tinta amarela, como às vezes... E ele aproveitou essa tinta para pintar as setas na sua paróquia. E depois aquilo espalhou-se por todo o caminho. É uma origem muito prática, mas até providencial, porque o amarelo das setas tem a ver com o amarelo das estrelas, porque Compostela também é o campo de estrelas. Sim, sim, sim. Apesar de ter sido uma origem muito prática para que os peregrinos não se perdessem, e muito prática porque era a tinta que lá estava naquele dia, não era vermelha nem verde, foi providencial, porque é a tinta amarela que nos remete para a cor das estrelas, que também é Compostela, é o campo das estrelas. O que tem a dizer dos pés do peregrino que percorre dezenas de quilómetros, porém as bolhas não o impedem de prosseguir? As bolhas é uma coisa complicada. Eu sei que eu já... Mas elas podem-se curar. Há técnicas para evitar as bolhas, ou com as meias apropriadas, calçado apropriado. Meias de algodão. E depois, se elas aparecem, tem uma forma muito prática de as furar ok. Mas elas aparecem mais tarde ou mais cedo. E é preciso viver com elas. A vida é assim, com dificuldades. Sim, existem na nossa vida, outras bolhas que nós temos que conviver Fazer com o caminho de Santiago sem ter bolhas... É estranho. É estranho. Fale-nos destes passaportes que nós temos aqui. Ok. Isto chama-se a Compostela. Estes dois estão aqui, são meus. São meus. E, portanto, já são um pouco antigos. Este é um documento que é muito útil para o peregrino. Aqui se escreve o nosso nome, a morada, etc., o local e a data de onde partimos. E devemos carimbar este documento todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. De manhã à noite. Sim. Porquê? Porquê? Para que depois... Porquê? Porque ao fim... Depois já explico o porquê. Sim. Ao chegar a Santiago, nós podemos ir à oficina do peregrino, mostrar este documento e dão-nos um certificado,
um documento muito solene, Sim. dizendo que cumprimos a peregrinação, Ah, que fizemos mais de 100 km a pé. sim. Portanto, isto é para provar que fizemos mais de 100 km a pé. Porque se fizermos menos de 100 km, não temos direito a esse documento. Uhum. Ora bem, então, ao carimbar este documento 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, eles depois em Santiago veem que o carimbo foi em 2 cidades diferentes, não foi no mesmo sítio. Sim, sim, Portanto, sim. é uma forma de testemunhar o nosso progresso ao longo do Sim, caminho. sim, sim, sim. E isto pode ser feito, estou agora a ver aqui, já nem me recordo, pode ser feito, olha, aqui está uma nos Bombeiros de Valença, outra aqui numa confraria em Ponte de Lima, na Proteção Civil de Porrinho, na Galiza, num albergue em Redondela, no Comando da Guarda Civil em Caldas de Reis. Portanto, isto pode ser feito em vários locais, bombeiros, paróquias, Proteção Civil. Alguns cafés até também fazem isso, Sim. em lugares assim mais isolados também fazem isso. Portanto, é uma forma de ir fazendo digamos assim, o diário do nosso caminho, e depois é útil para 2 coisas. Não se pode entrar num albergue sem isto. Sim. Se não tiver isto, pode ir para um hotel, ou para uma pensão, ou casa de amigos. Mas nos albergues, isto é importante. É como ir para o aeroporto. E depois em Santiago, para se obter a Compostela, que é esse Sim, tal sim, documento, sem isto também não se consegue. Não é possível. Por isso é que é um passaporte Yeah. que precisa de ser apresentado. E é preciso fazer 100 km a pé e acho que de bicicleta 250. Não tenho agora a certeza, mas acho que é 250. Também se pode obter esse Sim, documento que diz que fizemos a peregrinação com espírito cristão, etc. Acho que quem faz de bicicleta acho que é 250 km. Não sabia que também se poderia ir Também. De bicicleta. Isso Também é se muito pode interessante. obter a Compostela. Imagino que lá em casa alguém está a ouvir a nossa conversa, espero que sim, e que fique entusiasmado para fazer o caminho. O que é que essa pessoa precisa de fazer para iniciar o caminho? Tomar a decisão. Sim. Depois, não convém ir sozinho. Sim. O ideal é juntar-se a um amigo ou um grupo. 2 já é bom. E pronto. E depois, para ter este documento, em Portugal há locais onde pode obter Sim. esses espaços jacobeus, acho que até Tem aqui há em esses Fátima. documentos. Sim, sim, cá em através Fátima deles, também. ou através da internet. Portanto, e depois alguma preparação. Escolher o caminho que quer fazer. Que são quantos caminhos? Os mais Conhecidos. conhecidos é o francês, o português, a Via da Prata, mas depois também há o caminho português do litoral, depois há o caminho inglês, há o caminho do norte, mas os 3 principais é o francês, a Via da Prata e o português. E é preciso escolher o caminho, a altura do ano em que se faz Sim, o caminho. a peregrinação e fazer alguma preparação física, mas o fundamental é tomar a decisão e encontrar o tempo para ir. E depois fazer bem a mochila, ter um calçado apropriado, não levar calçado novo. Sim, isso é importante. Pois. E depois ir com esta... Quer dizer, quem vai pela primeira vez tem de fazer o caminho próprio. Agora, irá descobrir por ele próprio ou por ela própria como fazer. Aqui não há conselho que se possa dar. Cada um faz depois o seu caminho. Uns vão mais rápido, outros vão mais depressa. Agora, eu acho que o caminho se deve fazer com muita calma. Não ter pressa de chegar ao fim. Não ter pressa. E saborear cada momento. Saborear cada momento. Estar atento. Eu acho que isso é importante porque Deus vai nos falando no caminho, não é verdade? Através da natureza, através das pessoas, sim, através da sua palavra. Podemos ir ler, podemos rezar. E através também das situações difíceis. E das situações que vamos encontrando. Vamos, Portanto, fazer o caminho com calma, sem pressa de chegar ao fim. Como é que é aquele momento em que se chega a Santiago e se dá o abraço na imagem? Eu agora não sei como é que é por causa do Covid pois, e da pandemia.
mas habitualmente, nas vezes que fomos a Santiago, havia coisas que nós fazíamos e que todos os peregrinos faziam habitualmente. Entrar na igreja, na catedral, e depois, detrás do altar-mor, está a imagem do Santiago. Subir, há sempre gente, e abraçar. Abraçar é este sinal, cheguei a casa. Sim. Alguém me acolhe. Antes da pandemia nós podíamos dar abraços uns aos outros, agora não é possível. Agora está mais difícil. Portanto, abraçar é este sinal, cheguei a casa. Sim. Estamos a abraçar. O abraço é isso mesmo, cheguei a casa. A casa do amigo do Senhor, a casa de Tiago, o amigo do Senhor. E depois disso, sobe-se por um lado, e desce pelo outro, e desce ao túmulo. Nós fazíamos sempre isso. Por um lado, subíamos, abraçar o santo, alguns demoram-se mais tempo do que outros, depende também de como foi o caminho. Mas o abraçar é esse, cheguei a casa, estou em casa, estou feliz. E depois, do outro lado, descer ao túmulo e aí rezar, ou em silêncio. Eu habitualmente pedia ao nosso pequeno grupo que rezássemos o Pai Nosso, por uma razão muito simples. Porque esta oração que nós rezamos hoje, Pai Nosso, Tiago aprendeu-a de Jesus. É mesmo. Não é? Sim. Então, geralmente, rezávamos ali o Pai Nosso e depois ficávamos em silêncio, depois saímos porque outras pessoas estão a entrar. Claro. Depois, no dia seguinte, no mesmo dia, depende se chegávamos cedo, ou no dia seguinte, participar na missa do peregrino ao meio-dia. Sim. Às vezes tínhamos a sorte de ver o botafumeiro. Pronto, depois isso já dependia. Mas o abraço à imagem do santo e o rezar junto ao túmulo, isso é fundamental na peregrinação a Santiago. No Ano Santo é diferente. Entra-se pela Porta Santa, que nos outros anos não há. Sim. Mas se alguém for este ano ou para o ano, não deve entrar pela porta da praça, do lado da Praça do Obradoiro, mas deve entrar pela Porta Santa, que é detrás do altar-mor. E aí é toda uma outra experiência, todo um outro espírito. Mas se eu for com um espírito cristão, eu devo atravessar aquela porta não como uma coisa mágica, mas a porta que é Cristo. Exatamente. Ele diz, eu sou a porta, não é? A porta das ovelhas. Eu sou a porta que conduz à vida. É nesse espírito que nós devemos atravessar a Porta Santa. Não é eu não olho para o caminho de Santiago como uma coisa mágica. Nem podemos. É muito... Para mim é todo um conjunto de rituais e de símbolos muito belos e muito poderosos e muito ricos que nos conduzem a Tiago e a Jesus. Podemos dizer que é um encontrar-se com Cristo, encontrarmos-nos connosco. Sim. E com o próximo que está. E com aqueles que caminham connosco. É isso mesmo. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Como é que é o regresso? O regresso. Sabe que na Idade Média eles regressavam a pé. Pois, também. Imagino. Hoje em dia não. Das experiências que tenho, das várias vezes que fomos a Santiago, às vezes amigos iam-nos lá buscar de carro. Acho que uma vez tomámos o comboio de Santiago até Guimarães, mas aquilo demora imenso. Tivemos de mudar em Vigo, em Valença, não sei o quê. Portanto, pode-se vir de autocarro. Sim. Depende. Mas o sentimento é um sentimento de que acabou algo especial, algo único, algo e que voltámos ao cotidiano, à vida normal, à vida assim, comezinha. Algo de muito belo e de especial terminou. Mas isso é importante também. Foi como subir ao monte, não é? Sim, mas também é bom que termine. Sim, sim. Porque não podemos também viver assim a vida toda. Exatamente. É bom que termine e guardemos aquilo que aprendemos, que nos vai ajudar imenso depois no dia-a-dia, quando regressamos às aulas, quando regressamos ao trabalho, quando regressamos à paróquia, à família. Essa experiência especial daqueles dias que vivemos de uma forma muito intensa vão nos ajudar imenso no dia-a-dia. Colocar em prática aquilo que aprendemos, isso é importante. Colocar em prática e também deixarmos inspirar por aquilo que vivemos. Senhor Padre José, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Antes de terminarmos, uma mensagem para quem está lá em casa. Aquilo que posso dizer é que
puderem, se não puderem, muita gente não pode ir a Santiago a pé ou de outra maneira, mas pelo menos que talvez aproveitem este ano santo para conhecer um pouco melhor a vida do apóstolo. Um apóstolo interessante, um apóstolo entusiasta, o primeiro que deu a vida por Jesus, e que Santiago a todos inspire e abençoe, e como ele, peregrino como ele, que ele ajuda todos os que nos estão a ver nos caminhos da nossa vida, que tal como os caminhos de Santiago, também a nossa vida tem dificuldades, dores, mágoas, feridas, como os pés feridos do peregrino. Eu realmente rezo e peço que Santiago a todos acompanhe e fortaleça nos caminhos da vida. Amém. Muito obrigada pela sua presença, e assim acredito que ficou, se calhar, com mais curiosidade para saber um bocadinho mais destes caminhos da vida deste grande apóstolo que deu a vida por Jesus, que nós, se não pudermos ir a Santiago de Compostela a pé ou de carro, que nós possamos, como disse o Sr. Padre, procurar conhecer um bocadinho mais da vida deste santo. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e não se esqueça que pode ver este programa no nosso YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.